Qualquer coisa é só perguntar aí. Vamos ampliar aqui. Cadê minha aula daqui? Está aqui. Ok. Aqui. Aqui. Muito bem, essa é a nossa aula daqui, ó. Tentativas de libertação do Brasil. Vamos lá. Muito bem, vamos diminuir aqui um pouquinho, né? Por que vai acontecer esse processo de tentativa de independência, de separação, que alguns chamam de inconfidência, outros chamam de conjuração, que na verdade são dois movimentos. É a chamada inconfidência ou conjuração baiana e a inconfidência ou conjuração mineira, certo? São dois movimentos que sempre estão caindo em vestibular e eu espero que vocês estejam acompanhando bem para poder aproveitar no passe, né? E também, principalmente, nos vestibulares que vocês vão fazer. Talvez até já como treineiro no Enem, beleza? Tudo começou aqui quando o governo português ele admitiu um governo liberal, certo? Um rei lá da época, ele escolheu como primeiro-ministro o Marquês de Pombal, lá no século XVIII. Olha o período do governo do chamado primeiro-ministro Marquês de Pombal, certo? Aí, ó, 1750, 1777, beleza? Esse Marquês de Pombal, nós já estudamos sobre ele, ele era um destro esclarecido, ou seja, uma pessoa que conhecia as ideias do iluminismo e tentava fazer o quê? Essa mudança em favor de perpetuar o monarca no poder. Claro, com aberturas liberais, de tendências principalmente econômica, né? De avanço no campo do direito, mas sempre tentando manter o poder do rei. Por isso que chama de destro esclarecido. Aquele ditador, aquele rei que conhece as ideias do iluminismo, certo? Lembra aquele ditado do iluminismo? O poder é para o povo, porém sem o povo, certo? Muito bem. Nesse período, então, ele vai fazer algumas aberturas econômicas na colônia Brasil. Claro que ele está fazendo para todo o governo português, desde a sua base, a metrópole, e para as outras colônias. Como o Brasil é uma colônia muito forte e poderosa, ela também vai sentir essas mudanças feitas por ele. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, incentiva as manufaturas metropolitanas. Vamos fechar o bode aqui agora, né? Já está bom demais. O que é isso, manufaturas? Fazer produtos, principalmente têxtil, dentro da colônia, dentro da metrópole. Então ele começa a fazer isso. Por que ele vai incentivar se antes o governo português ele comprava tudo, né, em grande quantidade, esses produtos têxteis industrializados da Inglaterra? Porque ele conhece as ideias do mercantilismo. Nós estudamos que é o sistema econômico da época, né, que está passando para o chamado processo capitalista, e ele sabe que quem exporta mais tem mais dinheiro. Quem importa menos vende, né? Quem importa, deixa eu arrumar aqui. Quem importa grande quantidade de mercadorias, ele envia o dinheiro para fora. Então, Portugal está fazendo o quê? Comprando muito. E isso não é bom para a economia interna dele, certo? Naquele período, Portugal comprava muito porque tinha uma grande quantidade de riqueza na colônia Brasil, ou seja, explorava o ouro que tinha aqui, esse ouro saía, ia para os cofres portugueses, a burguesia, né? O sistema, vamos chamar assim, do primeiro estado, formado principalmente em Portugal naquele período, pela nobreza, ela comprava os produtos da onde? Do único país que fazia o processo de industrialização, que era a Inglaterra. Então, dessa maneira, nós temos aí um problema. Portugal compra em grande quantidade porque tem dinheiro, e esse dinheiro vem do ouro de quem? Lá do Novo Mundo, da colônia brasileira. Tudo bem até aí, certo? Porém, o nosso querido primeiro-ministro,
grande Marquês de Pombal, ele sabe que isso está errado, porque um dia essa fartura colonial, o ouro que vem do Brasil, ele pode acabar. Então ele está preocupado com isso, ele começa a incentivar essa produção, essa manufatura, esse incentivo industrial dentro da sua própria nação, que é Portugal. Beleza? Outra mudança importante é o processo de deixar o ensino separado da religião. Então você percebe um problema que ele vai criando aí, né? Vamos colocar o primeiro problema que ele criou. Os ingleses começam a não gostar muito dessa abertura, desse avanço metropolitano português industrial. Eles não estão gostando disso, né? E agora a Igreja Católica também não está gostando dessa separação, ele querer aí estabelecer, ó, a igreja cuida das questões religiosas e nós aqui vamos cuidar das questões políticas, essa separação. Terceiro item aqui, ó, aumento da opressão metropolitana, arroxo do pacto colonial. Esse é o problema para o Brasil, certo? Esse item aí. Por quê? O Marquês de Pombal vai agora dar um certo tipo de pressão dentro da metrópole para evitar o quê? Principalmente o desvio, ou seja, o tráfico do ouro que sai do Brasil. Lembra? Ele estabelece novos impostos como o quinto, lembra disso aí, a derrama. Ele estabelece nesse período aí, deixa eu arrumar aqui também, ele estabelece nesse período aqui uma verdadeira assim, batalha para evitar esses problemas no Brasil aqui. E obriga a colônia a comprar todas as suas produções. Que produções são essas? São as manufaturas que estão sendo produzidas lá na metrópole portuguesa. Então, os problemas começam a acontecer nesse período aqui. Vamos avançar para cá para você ver quem é esse cara. Lembra dele? Eu já coloquei essa imagem para vocês aqui, ó. Esse é o Marquês de Pombal, com um mapa aqui sobre a sua mão direita, né? Onde ele tem várias colônias na região da Ásia, na região da África e no Novo Mundo, especificamente Brasil. Ele aponta aqui, ó, Portugal agora, ele não está apenas nos mapas, ele domina muitas colônias. Observa a esquadra, né, naval portuguesa aí. Então, um cara muito habilidoso. E aí, nessas pressões que ele fez, tudo acontece de uma maneira mais categórica quando o Brasil entra na Era do Ouro. Final do século XVII, né? Começo do século XVIII, o Brasil vai ter uma grande quantidade de ouro sendo descoberto, principalmente em Minas Gerais, que era a antiga capitania Rio das Mortes, ligada a São Paulo, que foi desmembrada. Com esse ouro que está no Brasil, as mudanças acontecem. Primeira mudança estabelecida da metrópole para o Rio de Janeiro seria a divisão das colônias, que nós já estudamos, certo? As capitanias. Tudo bem. Existia uma capitania muito grande chamada Capitania de São Paulo, e ela foi desmembrada. Nasceu a capitania do Rio das Mortes, que virou comarca de Minas Gerais. Houve a separação também da chamada região do Mato Grosso, depois tivemos a separação de Goiás. Entende? Todas essas mudanças vão acontecendo por causa do ouro. E aqui eu coloquei na primeira, ali em cima, a mudança da capital, né? Há uma transferência lá da região do Nordeste, Salvador, para um lugar mais próximo à exploração do ouro, que fica aqui na região do Sudeste. Então, a capital vai ficar aqui no Rio de Janeiro, pertinho, colado ali da região produtora de ouro, que seria as cidades importantes, aquelas vilas que estão nascendo na região de Minas Gerais. Beleza? Com esse controle, ele vai estabelecer agora novos impostos. Vai criar alguns impostos e vai aumentar outros impostos antigos, certo? Então, nós temos, para lembrar dos impostos, os 20%, né, que seria o quinto, né, a quinta parte do que você explora, tem que ser paga para a metrópole. E aí, a derrama. O que seria a derrama, gente? Vamos lembrar desse negócio aqui. Derrama é um imposto que foi estabelecido para as regiões que não conseguem pagar os impostos. Por exemplo, vamos pegar uma cidadezinha pequenininha de lá, chamada Congonhas. Tem a cidade aí muito famosa hoje, chamada Mariana. Essa cidadezinha, ela não conseguia pagar os impostos, certo?
Não dava tempo. O que o governo estabeleceu? Quem não consegue pagar os impostos daquela região, o que vai acontecer? Nós vamos escolher um dia, uma data, e aí nós vamos fazer o quê? Recolher todo o valor que é devido de todas as pessoas que moram nessa região. Então, tem uma vila lá de 70, 80 pessoas e todos tinham que pagar determinada quantia para que pudesse pagar o imposto para a chamada metrópole. Isso está errado, certo? Então, era derrama, isso é derrama. Muito bem. Outra situação que nós já estudamos é a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará. Grão-Pará e Maranhão, certo? O que é isso aí? Essas duas companhias, elas são agora as autorizadas a fazer a exploração do comércio entre Portugal para a colônia e da colônia para Portugal. Ou seja, somente essas duas companhias de comércio, essas duas companhias de navios de exploração comercial que podem fazer esse processo. Dessa maneira, as pessoas que faziam comércio nessas regiões, Grão-Pará, toda essa região do Nordeste, Pernambuco, aí, Paraíba, essas duas representações, é que podiam e eram autorizadas a fazer o comércio pela metrópole. Evidentemente que as pessoas que estavam morando nessa região do Norte e do Nordeste não gostaram disso, porque elas perderam a prioridade de fazer o comércio. Então, elas não querem esse tipo de controle. Por que o governo está fazendo isso aí? Simples, né, gente? Ele está fazendo medidas assim protetoras, lembra? Protecionistas para favorecer quem? Principalmente a economia do seu reino, Portugal. A colônia é apenas para sustentar a sua metrópole. Então, essa transferência da capital, esse aumento de impostos em cima do ouro, essa valorização dos comerciantes portugueses, fazer o comércio com essas duas companhias do Grão-Pará e de comércio Pernambuco e Paraíba, são exemplos claros disso aí. E aí ele vai entrar numa característica muito complicada, que vai dar uma polêmica gigantesca. Ele vai expulsar os jesuítas. Quem são os jesuítas? Lembra? Aqueles que vieram para cá lá no início da chamada colonização brasileira. É a Companhia de Jesus, certo? Ele não vai fazer isso especificamente somente aqui no Brasil. Ele vai ter um atrito lá com a Igreja Católica, lá na coroa, lá na metrópole em Portugal. O que aconteceu aí? Ele sabe que a Companhia de Jesus representa a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela faz o quê? Lembra? Ela estabelece um domínio sobre as chamadas as metrópoles, sobre os reinos, e explora a população nesse período com o comércio da fé. Você já estudou isso aqui, certo? Apesar de estar no século XVIII, ainda tem esse domínio. E esse senhor aí, esse iluminista, esse grande liberal chamado Marquês de Pombal, ele tentou cortar a base política religiosa em Portugal. Primeiro, estabelecendo o seguinte: todo Estado português, ele vai cuidar da educação. Todo Estado português vai cuidar da política. Ou seja, ele está separando, não tem mais a mão da Igreja Católica dentro da estrutura administrativa portuguesa. E agora ele vai movimentar uma pedra muito perigosa. Que pedra é essa? Na parte econômica. Ele já fez isso na educação, certo? Agora ele vai fazer aonde? Ele vai fazer agora na parte mais fundamental, que é a economia, onde ele estabelece o seguinte: a Igreja Católica não vai regularizar mais nenhum tipo de negociação comercial com Portugal. Ela não vai mais estabelecer o domínio sobre os chamados nativos que estão na colônia Brasil. Como que é isso aí? Segundo as crônicas do período, na colônia Brasil, os índios são explorados como mão de obra barata pelos habitantes, pelos descendentes de portugueses. São explorados como se fossem escravos, na grande quantidade. E a Companhia de Jesus tem uma missão, lembra? Catequizar, fazer com que aquelas pessoas que não tinham alma, aqueles selvagens, se tornassem o quê? Filhos de Deus. Fizessem uma ligação com Deus, fossem batizados e ganhariam então aí uma alma.
certo? E nesse sentido, essa Companhia de Jesus, os padres, eles não deixam os escravos, os nativos se tornarem escravos. Esse é o problema. Os brasileiros, os descendentes aqui de portugueses que moram no Brasil, querem explorar aqueles índios como mão de obra barata. E isso vai de encontro com o quê? Com a missão jesuítica de catequizar e proteger esses nativos. Nesse embate, esse imbróglio, esse tumulto vai fazer eco, né, até Portugal. E o nosso querido aí, liberal Marquês de Pombal baixa um decreto com o apoio da sua bancada burguesa e ele vai expulsar os jesuítas do domínio, presta atenção, do domínio lá na colônia Brasil, expulsou. Ele rompe com a Companhia de Jesus. Evidentemente, ele vai ter problemas também com a Igreja Católica lá na Europa, certo? Mas ele expulsa. Porque ele vai valorizar o quê? O trabalho do quê? Comercial. O nativo tem que ser usado como mão de obra barata. Então, todas essas mudanças são fundamentais para entender que nós vamos chegar na nossa matéria agora. Aqui, ó. Deixa eu avançar aqui de novo. Aqui. Muito bem. Então, a gente entendeu esse contexto aí, essa crise do antigo regime, né? Está morrendo aí. Principalmente a nossa chamada aqui região brasileira, que é a chamada crise do sistema colonial. Além desse contexto histórico da colônia, desse descontentamento que acontece aqui na colônia, nós temos também os reflexos que estão acontecendo naquele período, naquela fase, no mundo. Por exemplo, a Inglaterra aí, ela está fazendo sua revolução industrial, está produzindo muito. E ela é detentora do quê? Da exploração. É detentora de um novo modo de produção chamado capitalismo. O Marquês de Pombal está observando isso e também quer acompanhar essa industrialização. E para isso ele precisa fazer o quê? Romper com quem? Romper com o domínio da Igreja Católica, romper com, principalmente aqui, as ideias antiquadas do sistema chamado absolutista, que é o antigo regime. Então, ele está tentando fazer isso. Além disso aí, dessa verdade crua e dura que é a industrialização e o capitalismo, tem as ideias, né? Tem as teorias. E as teorias são duas. Tem as ideias do liberalismo, que é aquela liberdade que nasceu lá na Inglaterra, que nós já estudamos. As ideias do liberalismo, tanto na parte econômica, né, de se desvincular das chamadas amarras das mãos de um rei e ficar livre para fazer o comércio, e também a liberdade, principalmente política, beleza? Seria aquele fundamento dos três poderes que vocês já estudaram, e não mais um poder centralizado na mão de quem? De um rei ou de uma estrutura dominadora chamada Igreja Católica. Eles querem essa liberdade. Essas ideias elas vão para toda a Europa e chegam dentro da França, e ali elas vão ser filtradas e vão ser transformadas em uma nova forma teórica do século XVIII, que é o iluminismo. As ideias do iluminismo nós já estudamos, são baseadas, fundamentadas na razão, certo? Eles são a favor do progresso, do industrialismo. São contra o quê? São contra o antigo regime, que tem duas representações. É o poder do rei, o poder da Igreja Católica. Então, os iluministas daquele período começam a escrever teses. Lembra a enciclopédia? Eles começam a fazer discurso que um rei precisa aprender para se perpetuar no poder. Aí nasce aquela variante dos chamados textos esclarecidos. E assim, essas ideias iluministas, já filtradas pelo liberalismo, elas vão fazendo eco em dois lugares. Lá na colônia inglesa, no Novo Mundo, na América do Norte, né? Que naquele período é chamado 13 colônias, e eles vão fazer uma independência, vão romper com o domínio colonial inglês e vão fazer a primeira independência colonial da história da humanidade, em 1776, beleza? Vão criar uma constituição baseada nos três poderes, vão criar um regime republicano, onde o primeiro presidente vai ser um chamado colono, né? O George Washington, e assim essas ideias voltam como se fosse uma onda, um grande tsunami em direção à Europa. E o local que está preparado para fazer essa revolução é a França. Beleza? A França que produziu as ideias iluministas, os pensadores iluministas,
Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau. Dentro dessa Revolução Francesa, as ideias do iluminismo, a tentativa de derrubar o primeiro e segundo Estado, primeiro Estado clero, segundo Estado nobreza, elas vão pegar guarita, elas vão pegar um território fértil e acontece uma revolução liderada por quem? Pelas ideias iluministas, pelas ideias do capitalismo e principalmente agora pela burguesia, que vai derrubar os dois primeiro e segundo estado e vai se movimentar para lá e vai ficar lá até hoje, beleza? Quem vai fazer essa revolução é a população, tranquilo? Então, esse é o cenário que nós estamos estudando dentro dessa perspectiva aí. Essa é a pauta da nossa movimentação aqui. Isso está acontecendo no mundo. E no Brasil nós vamos ver aqui, na mesma fase, tentativas de ficar livre. Vamos ver quem são elas aqui. Muito bem. Como é que foi o desenvolvimento das colônias aqui? Nós já sabemos, né? Há uma opressão, principalmente de quem? Da metrópole portuguesa sobre quem? Sobre as ideias que estão aqui dentro da nossa colônia Brasil. Além disso, nós vamos estudar tanto na Revolução Mineira quanto na Revolução Baiana, ideais de quem? Da ordem maçônica, da maçonaria. Tanto os líderes de um lado quanto os líderes do outro pertencem à ordem maçônica, beleza? E nesse período também, nós vamos estudar, vocês já estudaram, já estudamos juntos aqui, o papel de Napoleão Bonaparte. Bonaparte, em determinado momento, ele vai ser o responsável pela mudança de todo o contexto mundial aqui, com as suas chamadas guerras de avanço sobre a Europa. Quando ele avança sobre a Europa, quando ele avança principalmente sobre Portugal, certo? Que a família real vem para cá. Então, nós temos esses movimentos aí. Bem, feito esse contexto, lembrando as matérias que vocês já estudaram, nós temos aqui agora Inconfidência Mineira. Olha a data dela, 1789. Então, nós já sabemos, vamos voltar aqui só para você refrescar a memória. Olha a data da Revolução Francesa, 1789, beleza? Então, é a mesma fase. As coisas que acontecem lá na Europa também têm reflexo aqui. E essas são tão evidentes que até a data é a mesma, beleza? Qual o local? Minas Gerais, certo? Quais são as influências? Influências iluministas. A independência dos Estados Unidos da América. Quem vai ser a grande liderança desse movimento mineiro? A elite brasileira. Quem é a elite? São as pessoas que têm mais poder econômico naquele período. Aristocratas, comerciantes. Eles que vão pensar a revolução ou a Inconfidência ou a Conjuração Mineira, beleza? É claro que nós temos a representação da população também. E um representante da população, dessa condição social mais baixa, é o Tiradentes. Beleza? Tranquilo? Qual que é o objetivo básico dessa Inconfidência Mineira? Olha o que eu coloquei aqui. Objetivos. Agora eles querem ficar livres, independentes. Então, a Inconfidência Mineira e Baiana, elas são diferentes das chamadas que nós estudamos, ou das revoltas coloniais. De Beckman, Aclamador, Bueno, lembra disso? Revolta dos Mascates, elas são diferentes. Aquelas têm um contexto bem local, bem nativista, bem econômico. Essas aqui não. Elas têm um fundamento. Não queremos mais ficar sob o controle de Portugal. Nós queremos uma independência. Fazer um novo país ou lutar por isso. Qual que é a ideia fundamental política? Estabelecer uma república, ter um exército. O que é isso? Uma força armada. Beleza? E aí, aquela parte social, ajudar as famílias mais pobres, romper com a falta de liberdade, de expressão econômica e assim por diante. O objetivo principal é a independência, estabelecer a república contra o domínio português. Fácil, tranquilo aí. Vamos avançando aqui. Vou ter que voltar tudo de novo. Peraí. Muito bem, esse aqui é o famoso Tiradentes, né? Vocês já estudaram sobre ele. Aqui tem uma imagem pintada por Pedro Américo, né? Pintor aí do século XIX, onde você vê claramente uma similaridade dele com quem?
com o chamado aí Jesus Cristo, né? É proposital essa fundamentação aqui, né? Tá vendo aqui? Até a roupa, né? Muito bem, Tiradentes aqui, conta-se que ele aqui pertence à ordem maçônica, tem alguns escritos sobre isso, e o nome dele era José da Silva Xavier. Não, Joaquim José da Silva Xavier. Por que ele é apelidado de Tiradentes? Ora, porque ele foi um dentista, né? Hoje seria um dentista, na época um proteico, um protético, aquele que mexe com dentaduras. Naquele período, as pessoas usavam dentadura ou de osso, de marfim, que era raro no Brasil, e de madeira. Ou quando não tinha condições, quando ele sentia muita dor, o que acontecia? As pessoas arrancavam o dente. E esse Tiradentes era um protético, né? Um dentista. Além de ser tropeiro, minerador, comerciante, participar do Exército Brasileiro, ele tinha patente aí, né? Uma patente baixa, mas tinha uma espécie de entre tenente e sargento, né? Essa era a patente dele aqui, beleza? Então, uma figura muito importante, o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Muito bem. Os lemas do movimento iluminista, desse grupo libertador, está aqui na bandeira, a bandeira de Minas Gerais que você vê até hoje, ó. Liberdade, ainda que tardia. O símbolo você vê, claro, do iluminismo aí, ó. Tá vendo aqui? O símbolozinho aí do triângulo, né? O olho que tudo vê e assim por diante. Muito bem. Quando que acontece o processo aí de independência? Você já acompanhou isso aí e sabe que a derrama é aquele imposto obrigatório. Vou dar um exemplo de novo aqui. A minha cidadezinha, qual cidadezinha que eu peguei? Mariana, lembra? Mariana, aquela dos problemas ambientais. Mariana, Minas Gerais, naquele período, ela arrecadou muito ouro, mas não conseguiu pagar o imposto devido para o governo. O que tem que ser feito? As pessoas que moram ali têm que agora contribuir para pagar o imposto devido para a metrópole, certo? Vamos dizer que a metrópole cobra 20%, é um valor X. Eles não conseguiram pagar, a cidade, aquela vilazinha, não pagou esse imposto. Quem que paga? A população. Então isso é chamado de derrama. Quando uma cidade, uma vilazinha, uma comarcazinha não consegue pagar seu imposto, quem tem que contribuir para chegar no valor é a população. Então, a população não aguenta mais os impostos, a falta de liberdade, opressão, e agora tem essa tal de derrama. E, evidentemente que, nesse período, as pessoas mais abastadas, os mais ricos, os mais liberais, os pensadores, vão começar a fazer um processo de independência que a população quer isso, mas ela precisa do quê? Líderes. A população precisa produzir seus próprios líderes ou então ela olhar alguém que possa liderá-las, certo? Muito bem. E nesse período nós temos então o começo do movimento da derrama. E aí faz-se todo aquele movimento, né, aquela organização, mas sempre tem um dedo duro. Quem que é o dedo duro? Quem que é o Judas? É esse senhor aqui, ó, Joaquim Silvério dos Reis. Quando você estiver fazendo o curso de Direito, Relações Internacionais, você vai ler os autos da devassa, principalmente para estudar essa parte aqui. E você vai ver que nesse autos da devassa, esses documentos sobre esse processo aqui mineiro, você vai estudar sobre o Joaquim Silvério dos Reis, onde ele entrega os companheiros, diz que o movimento vai sair às ruas com a ajuda da população, liderada pelos seus amigos, no dia da cobrança da derrama, que era uma cobrança em praça pública. E aí a população, né, se vê traída, os amigos se veem traídos, os chamados portugueses, no dia da derrama, eles não fazem o processo de cobrança. A população sai, mas não vê ninguém na praça e não entende. E aí que as forças metropolitanas portuguesas vão lá e prendem a maioria das pessoas, principalmente os líderes, que a população vai fugir, certo? Tudo isso você vai ver aonde? Isso aqui, ó, autos da devassa, que é o julgamento e condenação, primeira captura, né? Julgamento e depois a condenação dos indivíduos envolvidos naquele período. Muito bem.
Alguns foram condenados à prisão perpétua, outros foram mandados para fora de Minas Gerais, lá para a região mais distante, mas tem um aí que foi escolhido para ser o bode expiatório. E que é isso? Para pagar o pato, né? Aqui é o Tiradentes, é o Joaquim José da Silva Xavier, beleza? Tranquilo? Eu fiz até esse comentário aqui embaixo. Ó. Os ricos são degredados. O que é isso? São exilados, são mandados para fora, para longe. Mas ele, como não tinha uma grande, né? Assim, ele não fazia parte dessa nobreza, né? Dessa elite colonial. Então ele é preso, condenado, e vocês conhecem o destino aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ser preso aqui. E aí ele vai ser enforcado primeiramente, tá vendo aqui, ó, o padre. Ele vai, olha a figura, não parece Jesus Cristo aqui, ó, não lembra Jesus Cristo? Então eles fazem isso sempre, né? Quem que faz isso aí? Principalmente aqueles pintores que querem estabelecer uma conotação religiosa. Depois de ele ser enforcado, todo mundo já estudou sobre isso, ele vai ser esquartejado. Lembra quando nós estudamos sobre Filipe dos Santos na aula passada de ontem? Filipe dos Santos também foi enforcado e também foi esquartejado. Para que servia isso? Para dar exemplo, né? Olha, é isso que vai acontecer com vocês aqui. Enforca o cara na frente de todo mundo ali, na praça central. Antigamente as cidades eram menores, existia uma pracinha, uma praça central. Todo mundo ia ali. Tinha um jardim, tinha um coreto. E ali aconteciam as coisas boas e também as coisas ruins. E aí você vê o seu líder sendo enforcado. Você que fazia parte daquele movimento fica olhando assim, fala, poxa, escapei de uma boa, né? De não morrer aí. Então não vou fazer mais isso. Então essa era a mensagem que deveria ser passada à população. Ele é enforcado, fica uns 2 dias ali, e eles vão cortar o corpo, arrancar os seus membros, beleza? E os membros vão sendo colocados onde? Nas entradas principais daquela pequena vila, daquele lugar ali, certo? Tranquilo? Tudo isso para quê? Para dar exemplo que não aconteça mais essa revolução, essa revolta dentro da colônia. A metrópole diz assim, olha, quem fizer isso, olha o que nós vamos fazer aqui. É claro que isso aí é um exemplo, as pessoas vão ficar com medo, mas vai ficar aquele sentimento que é de vingança, de revanche, certo? Isso vai ficar aí na mente da população. Muito bem, então assim nós vimos hoje aqui esse processo. Vale um comentário aqui importante para estudar a Inconfidência Mineira. Não se esqueçam que quem vai fazer essa revolta é a elite colonial desse local aqui, de Minas Gerais, certo? Ela representa os ideais aí, iluministas, liberais, capitalistas, de independência, de república, ok? Porém, vale um comentário, ela é chamada de elite porque chega um momento que ela tem ela apresenta algumas, vamos chamar assim, algumas consequências. Que consequências seriam essas aí? Principalmente, eles não querem a liberdade dos escravos, porque eles são o quê? Elitistas. Eles vão ficar sem o quê? Sem a sua mão de obra barata. Certo? Quem vai querer a libertação dos escravos? A Inconfidência Baiana. Tranquilo? Então, a Inconfidência Mineira é liderada pela elite brasileira, que não quer a libertação dos escravos. Quem vai colocar isso no papel é a Inconfidência Baiana. Tranquilo? Fácil? Não se esqueçam que esses mineiros também, eles querem separar e criar um estado para eles. Eles querem criar um novo país. Beleza? Fácil? Vamos avançando aqui, então, agora para a Inconfidência, Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. Por que era chamado de alfaiates? São os costureiros, é como se fala, as costureiras. Naquele período, os alfaiates ou costureiros são os líderes. Você já vê que alfaiate é o quê? Uma pessoa mais humilde, não faz parte da elite. Onde aconteceu isso? Na Bahia. Qual o período? 1798. Está vendo aí, né? Certo? Tranquilo? Essa é a data que você está acompanhando aqui. É só inverter 1789, é a mineira, 1798, inverteu, é a baiana. Tranquilo? Estamos no século XVIII, já no finalzinho do século XVIII. Muito bem. O que vai influenciar na cabeça dos baianos para fazer essa libertação? As ideias iluministas, a Revolução Francesa, a chamada primeira independência colonial,
que acontece nos Estados Unidos e a opressão que existe dentro da Bahia, certo? Aquela opressão econômica, política, militar, a liberdade de expressão, tudo isso aí. Quem são os líderes? Quem são os principais movimentadores dessa conjuração? Aí você vê embaixo, nós temos aí pessoas de origem mais popular. Ó. Claro que tem pessoas da elite, sim, evidentemente. Mas aí nós temos os chamados membros de uma classe um pouco menos favorecida economicamente. Destaque para os soldados, ó, soldados, Lucas Dante e Luiz Gonzaga das Virgens. E os alfaiates, ou seja, os costureiros, João de Deus e Manuel Faustino, que nós vamos ver daqui a pouco. Esse é o centro, aqui a região de Salvador, na Bahia. Dá uma olhada aqui na situação, você pode olhar 90% da população negra aqui. Aí você observa toda essa movimentação, aí uma praça principal nesse período aqui. Muito bem, esses são os líderes, olha aqui, Luiz Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Todos são negros. Todos são negros aí, certo? Lembra que está dada a devida importância a partir do mês de setembro, as revoltas raciais do Estado, lá nos Estados Unidos, certo? George Floyd, principalmente, a questão racista em alta. Aqui no Brasil, você viu agora, um dia antes, né, Dia da Consciência Negra, o João Alberto sendo morto lá no pátio do Carrefour de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Questão aí que levantou vários protestos no Brasil também, essa questão negra, que vidas negras interessam. Lembra do movimento? Então é importante aqui. E aqui na Inconfidência Baiana nós temos os principais líderes, aqueles que vão levar o movimento até o final. Todos são de baixa patente, de baixa economia e são negros, certo? Está aqui o nome deles aí, bem enfatizado. Qual é o objetivo geral da Inconfidência Mineira? Primeiro, independência. Então você vê que aí os representantes da elite, eles estão aí, ó, eles querem uma independência de quem? Lá da metrópole portuguesa. Qual seria o sistema político que eles iriam adotar? Uma república. República, você vê claramente que se trata de uma ideia iluminista, certo? Os três poderes, é coisa do povo, ó, res pública, lembra a filosofia? Coisa do povo. E a república traz o quê? Os três poderes, tá? Não só um poder, três. Lembra? O executivo, o legislativo e o judiciário. Esse é o poder de uma república possível. E aí nós temos o quê? Um exército para ser formado, um exército nacional, para defender o que é a pátria, principalmente nesse período aí. Essa história de ter um exército, uma mão armada, sempre existiu na história da humanidade. Ela só vai terminar quando não houver mais o que? Essa necessidade de roubo, essa necessidade de exageros sociais aí. Tranquilo? Abolição da escravidão. Olha só. Aí você vê claramente o que? Mais uma ideia iluminista. Abolir a chamada aqui a escravidão em um local. E aí você vê mais ou menos os rumos que se tomam a Inconfidência Baiana. Então ela tem a necessidade de fazer o quê? Romper de fato, estabelecer a teorização do iluminismo. Vamos fazer um tal de liberdade, igualdade e fraternidade para todos, certo? Enquanto que na chamada mineira, que nós acabamos de ver aqui, não tem essa necessidade de abolição da escravidão, porque é conduzido principalmente pela elite. Tranquilo? Como é que foi feito o processo? Conversas, movimentos, reuniões e principalmente aqui, ó, divulgação de panfletos, né? Então, naquele período, você fazia os panfletos, tirava a cópia deles bem simplesmente e vai passando essas ideias para frente aí, certo? É dessa maneira aqui. Naquele período, eles também não querem mais isso aqui, ó, que somente a população mais humilde, principalmente, seja condenada à morte, para dar exemplo. E aí vou pegar também o que nós acabamos de estudar na Inconfidência Mineira. Você viu que eu coloquei ali, né? Os ricos foram exilados, né? Então, o pessoal que estava envolvido na movimentação de independência na região de Minas Gerais não foram enforcados.
não foram presos, eles foram mandados para um lugar mais distante, certo? Quem que paga o pato sempre? A população mais humilde, né, gente? Aqui, ó, condenados à morte. Os ricos são o quê? Degredados. O que é degredados? Mandado embora. Indo para o exílio. Vou dar um exemplo bem clássico aqui que as pessoas sempre observam. Na política, nós temos aqui a maioria da população ainda hoje no Brasil contemporâneo, século XXI, a maioria que está dentro dos presídios, a maioria, as coisas estão mudando, a maioria são pessoas de um menor calibre social, as pessoas mais humildes, principalmente os negros, mulatos, eles estão dentro das cadeias. Os ricos, aqueles que têm um poder aquisitivo, aqueles que fizeram a faculdade, aqueles que têm como pagar a sua libertação ou a defesa dos seus interesses, estão fora da cadeia, estão respondendo o quê? Em liberdade, estão com as chamadas aí, né? Tá na moda, né? As suas tornozeleiras eletrônicas aí. Então, é uma situação bem complicada ainda, né? Parece que não mudou muito, mas já mudou. Se a gente observar o Rio de Janeiro aqui, principalmente, nós temos aí vários governadores na cadeia, certo? Pezão, certo? Cabral e assim por diante. Tranquilo? Então, o Brasil aí passa por um passar a limpo, né? Nesse período aí. Muito bem. Essas são as ideias da conjuração. Esses são os líderes, já coloquei aqui para vocês. E a gente vai entendendo como que foi essa... Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Como é que foi esse processo de fazer a independência, essa tentativa de fazer a independência da Conjuração Baiana? Evidentemente que eles não conseguiram o seu objetivo, porque as tropas metropolitanas, principalmente aquelas que estão aqui no Brasil, elas saem da onde? Do Rio de Janeiro, lembra que era a capital, elas se dirigem até a Bahia. Quando eles estão chegando na Bahia, o que acontece? Os representantes da elite, da chamada Conjuração Baiana, eles percebem o movimento e muitos deles fogem. E outros fazem o quê? Começam a dizer que eles não estavam envolvidos no movimento. É uma espécie de traição aí, certo? E aí todos aqueles mais humildes vão ser presos, né? A Inconfidência Baiana não chega a acontecer de fato, porque elas são assim, elas são sufocadas pela traição e também pelas forças metropolitanas que saíram do Rio de Janeiro em direção à Bahia, aí passando por outros estados. Tá? Tranquilo? Dessa maneira nós estudamos em duas inconfidências importantes para esse período aqui. Tranquilo? Facinho? Vamos interromper esse aqui. Perguntas aí, meus queridos? Tudo certinho? Só fechar aqui.